Olá, sou Shirlene Paduim e no nosso Momento Mãe dessa semana vou falar um pouquinho da difícil tarefa de educar os filhos. Educar os filhos é uma tarefa complicada, exige criatividade, autoridade, persistência, determinação e muito amor. Como cada criança age de um jeito, alguns pais têm mais facilidade em impor limites do que outros. Mas é óbvio que todos eles precisam estabelecer regras para que os pequenos as respeitem. Castigo, palmada, conversa? O que adianta? Não tem como termos uma receita única, pois na verdade temos famílias com regras e jeitos diferentes. Mas esses 3 passos que eu vou propor seguem para qualquer família, independente da rotina. Vamos lá. Passo 1. Limite para os filhos, não para os pais. É importante mostrar para o filho que algumas regras são realmente só para eles e são aplicadas, pois muitas situações tornam-se perigosas e não cabem à criança naquele momento. Claro que nossas crianças têm os pais como exemplos e muitas vezes somos questionados por que podemos e eles não. Então sugiro que para cada situação você tenha uma explicação clara. Um exemplo muito simples. Seu filho não pode andar depressa com um copo de vidro, isso é perigoso. E se ele estiver fazendo o mesmo, ele vai te questionar. Aí é interessante você concordar com ele. Outro exemplo. Por que posso subir em uma escada para trocar uma lâmpada e ele não? Porque o adulto consegue se equilibrar melhor, vai tomar os cuidados necessários para não cair. Enfim, as explicações devem ser coerentes e verdadeiras, para não ter controvérsias. Passo 2. Consequência dos atos precisam ser cumpridas. Sabe aquela história de castigo? Não funciona deixá-lo pensando no que fez, sem ter explicações. Agora, você mostrar ao seu filho as consequências que levará se ele te desobedecer ou se não cumprir determinada regra, isso sim é muito importante ter clareza. E se prometeu, cumpra. Não há nada pior do que você falar ou prometer algo e depois deixar de lado, ou por esquecimento, ou por cansaço, ou porque é mais fácil deixar. Exemplo, se você falou para o seu filho não riscar a parede porque você não acha certo, você inclusive estipulou um lugar que ele pudesse desenhar ou escrever à vontade, ou deu cadernos e lápis para ele, e mesmo assim ele foi na sua sala e rabiscou tudo, então você deverá mostrar o erro, o quanto a sala agora está feia, suja, e que isso terá um custo para a pintura. E não é todo lugar que podemos desenhar. Tente limpar e mostre a ele que nem sempre é possível corrigir o erro. Se mostre triste. Ele entende muito quando você se expressa de forma honesta. E esse exemplo é muito simples, mas para qualquer situação não podemos fazer escândalos, mesmo que na hora você precise contar até 10. Pois se você de uma forma mais tranquila mostrar o erro, ele também vai te escutar melhor. E sempre dê uma opção. Não podia arriscar aqui, pois você tem este espaço aqui para fazer isso. Passo 3. Regra desde pequenos. Muitos pais têm medo de colocar regras e limites para crianças pequenas, mas começar com esse processo de educação o quanto antes vai permitir que os seus filhos saibam respeitar os pais no exato momento de cada etapa de sua vida. E acredite, mesmo os pequenos com muita pouca idade já compreendem o que você quer dizer. E muitas vezes os pais esquecem que os filhos vão crescer, são demais flexíveis enquanto bebês, e quando crescem um pouquinho é que vão ensinar alguns nãos. Comece impondo regras como o horário certo para comer, de tomar banho, de ir para a cama. Faça tudo exatamente do mesmo jeito todos os dias. Com certeza você terá menos problemas quando precisar mandar seus filhos para a escola ou fazer a lição de casa, por exemplo, pois eles saberão que você não está de brincadeira. Seja constante e coerente nas regras. Se você mesmo quebra os limites estabelecidos, acaba perdendo a credibilidade diante dos seus filhos. Parece óbvio que eles pensarão: se ele próprio não pôde cumprir o que falou, o que pode falar de mim? Pulso firme, com amor, são as palavras de ordem para uma boa educação. Crie as regras com coerência, de modo que se adapte ao cotidiano da família e que todos os que vivam sob o mesmo teto possam colaborar com a educação da criança. Cada família tem a sua realidade e é muito importante que os limites se adequem perfeitamente para que você também não faça com que o seu filho tenha uma justificativa por cada falha cometida. Espero ter contribuído e nos encontramos no próximo Momento Mãe. Um grande abraço.